carro do ovo se tornou uma peculiaridade desses tempos do Bozo. Uma rua no subúrbio ou no interior do Brasil que não tenha manhãs incomodadas pelo som estridente dos vendedores em seus carros oferecendo a oportuna iguaria. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, somos o maior produtor de proteína animal do mundo, com 2,2 milhões de toneladas e 14,4 do mercado internacional. Mas nos últimos anos, o povo, quando pode um pouquinho, come ovo. Também, segundo a FAO, 43,4 milhões de brasileiros não têm alimentos em quantidade suficiente para se alimentar. É a chamada insegurança alimentar. E 19 milhões enfrentam literalmente a fome. Com a isenção fiscal, o fim dos programas sociais e a sonegação, o agronegócio se tornou uma grande rede de pirataria de nossas riquezas. Estão destruindo a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, para exportar para o resto do mundo, nos deixando literalmente com os ossos. E tudo que ganham em dinheiro não é repartido com seu verdadeiro dono, o povo brasileiro. Mas não é só o bicho-homem que está sofrendo. Para se ter uma ideia da situação de nossa fauna, depois de todas as queimadas e desmatamento, segundo a Agência Brasil, ligada a esse governo que tem mentido e escondido dados sobre o meio ambiente, em 2020, só 62% dos animais de nosso país não necessitaram de preocupação e pouco mais de 13% nem tem dados suficientes. Imagina a situação real. Para produzir ovos de forma industrial, os criadores dispensaram o bem-estar das galinhas. São como máquinas vivas com prazo de validade. Não ciscam, não cantam, não tem pintinho, nem vida sexual. Com 2 anos de produção, diminuem a postura e vão para o abate, para virar produtos ultraprocessados. Tampouco as aves de corte têm o mínimo de dignidade. Nascem em imensas chocadeiras e para acelerar seu crescimento são mantidas com luz artificial à noite, sem puleiro, até a sua morte. O gado já é abatido nos matadouros brasileiros com menos de 20 meses. Há ainda a carne de vitela, que é o bezerro que não teve a sorte de nascer fêmea em um rebanho de vacas leiteiras e é morto, se tornando uma carne dita nobre. Alguns apreciadores chegam a pagar mais caro pelo lado do bezerro que não caiu no chão em sua morte. Tem ainda a caça esportiva, subterfúgio para quem quer ter armas em casa, apesar da legislação brasileira. O portador da licença se torna um CAC, caçador, atirador esportivo e colecionador de armas, grupo descaradamente apoiado pelo presidente. Para justificar o porte de arma, espalharam ilegalmente o javali, que é um animal exótico à nossa fauna e tem liberação de caça, por todo o território nacional. Um animal violento, destruidor e que se reproduz com facilidade, entrando nos mais delicados biomas do nosso país. Com o desmonte que o IBAMA teve nesse governo, quem fiscaliza a caça de nossos animais nativos? Para parar de falar coisas ruins, em 2019, o ministro Og Fernandes do STJ, em uma causa sobre a guarda de um papagaio que o IBAMA apreendeu, reconheceu a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana e atribuiu dignidade e direitos aos animais não humanos e à natureza, avançando rumo a um novo paradigma para a nossa sociedade. À luz de nossa Constituição, claramente expressa no artigo 225, o Estado brasileiro deve abandonar o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de tudo, para construir um país biocêntrico, ou seja, a partir de uma decisão do STJ, o Estado brasileiro reconhece que não só o homem é portador de direitos fundamentais, mas todo ser vivente. O importante argumento do ministro foi a senciência dos animais, a capacidade de sentir dor, medo, alegria e amor. É um termo tão pouco utilizado que alguns dicionários nem inseriram vermelho. Imagina quantos juízes nem fazem ideia da existência dessa palavra. Não há surpresas nessa pauta para um grupo de nossa sociedade que foi desprezado e ridicularizado por muito tempo, os defensores dos animais. Sua causa deixa cada vez mais de ser confundida com meros recolhedores de gatinhos e cachorros de rua. Se tornou uma urgência ambiental mundial. Em fevereiro de 2021, foi criado o Setorial de Direitos Animais do Partido dos Trabalhadores. Setorial é uma forma de organizar a militância de acordo com os movimentos sociais onde atuam. É um meio de institucionalizar as demandas de políticas públicas de cada grupo da sociedade que compõe o PT. Nada mais atual e urgente que esse passo dentro do partido. Para entender como o partido vê toda essa situação do país e a importância desse passo, converso com a professora Vanessa Negrini, uma das lideranças nacionais desse novo setorial. A gente tem hoje o prazer de receber aqui para o nosso canal do PT, para esse espaço aqui, a professora Vanessa, que mora aqui na nossa região e que é uma das lideranças do setorial de direitos animais. E a gente convidou ela para falar um pouquinho para a gente desse setorial e da história toda. Então, olá, Vanessa, boa tarde para nós. Se apresenta um pouquinho para a gente.
Ô, companheiro João Braga, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. A gente que já vem conversando aí há algum tempo, né, sobre a importância dos direitos animais e o seu apoio tem sido fundamental, né, em difundir essas ideias, em fortalecer todo esse debate dentro do PT. E já falo que adorei o cenário aí, né, com bastante galinha, tudo andando solto, passeando, tá muito Meu bacana. quintal. É uma pontinha do meu quintal. Muito bom, muito maravilhoso. Bom, companheiro, então meu nome é Vanessa Negrini, muitas pessoas me conhecem como Vanessa é o Bicho, né? Que é o meu nome de ativismo, no ativismo pelos direitos animais. Também foi o meu nome político em 2018, né? Quando pela primeira vez eu me lancei a uma candidatura, sou petista desde os 17 anos, mas em 2018 no pior momento da história do PT, né, quando a gente estava aí com vários companheiros, né, e companheiras sendo perseguidos, né, politicamente com o golpe, sendo preso, o companheiro Lula preso, né, perseguido politicamente, a gente precisou de todas as forças e nesse momento eu resolvi colocar meu nome, né, meu trabalho, meu esforço para uma candidatura que defendesse, né, a vida das pessoas e de todos os animais. E aí, com grata surpresa, né, foi uma candidatura que teve uma repercussão muito positiva na sociedade, trouxe muita gente de fora do PT, né, para dentro do PT, e a gente conquistou aí a primeira suplência como deputada federal em 2018, né? Academicamente, eu sou professora na Universidade de Brasília da disciplina Mobilização Pública e Direitos Animais, e lá ajudamos a fundar, e eu sou a coordenadora executiva do NEDAI, que é o Núcleo de Estudos sobre Direitos Animais e Interseccionalidades, né, que funciona junto ao CEAM, que é o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, ligado diretamente à reitoria da UNB. Então, é um núcleo de pesquisa que se dedica à causa dos direitos animais. E dentro do PT, a gente teve, assim, em 2021, foi muito bacana que a gente conseguiu fundar dentro do Partido dos Trabalhadores, né, com vários companheiros e companheiras, né, o setorial de direitos animais do PT. Então, nós conseguimos convocar encontros, né, estaduais em 3 estados e o encontro nacional. Então, temos hoje o setorial de direitos animais do PT, tivemos no ano passado uma primeira agenda do setorial, né, com o presidente Lula, foi muito bacana, foi muito bem recebido, né? Ele ficou encantado, já em várias oportunidades, em entrevista, podcast, né? Ele já teve a oportunidade de falar: olha, o PT tem um setorial agora de direitos animais, né? Ele E no aniversário ele teve aquela frase linda dizendo que entendia o amor animal, né? É uma coisa muito bacana, né? Exato, nossa, aquilo dali foi assim um encanto, né? Porque no discurso de 42 anos do PT, ele falou sobre o amor nosso pelos animais e dos animais para com a gente, mas no finalzinho também teve uma fala ainda mais significativa, que ele falou que a espécie humana é a espécie mais maravilhosa, claro, né, do mundo, mas também a mais predatória, né? E o que a gente está fazendo com a natureza, o que a gente está predando a natureza, a gente domesticou, isso fala na boca do presidente Lula, domesticou várias Demais. espécies e desde então a vida desses animais tem sido um tormento. Então, sinalizando uma preocupação muito assim próxima, né, com o bem-estar dos animais e o que a gente vai fazer com eles, né, que são nossos companheiros de existência aqui na Terra. Então, estamos nesse patamar aí, né? Tocando academicamente as questões de direitos animais e tocando organicamente dentro do Partido dos Trabalhadores, esse setorial, que a gente costuma falar que não é um setorial PET, viu, João? Isso é importante a gente colocar. Com certeza. Quando o pessoal fala assim, é setorial de direitos animais, a nossa tendência é achar que os animais são cães e gatos, né? Porque é aqueles que mais convivem com a gente que a gente acha fofo, né? Que a gente E que se a apegou sociedade mais. tem relação, né, de amor, de afeto. Eu vi um número que nós temos, sei lá, quantos milhões de animais, animais domésticos, né? E é uma relação que o brasileiro tem, né?
Não, hoje a gente tem, por exemplo, 46% dos lares brasileiros tem pelo menos um Olha cachorro. 19% dos lares brasileiros tem pelo menos um gato. Fora os 30 milhões de cães e gatos, aí uma estimativa, né, de animais em situação de rua. nós vamos Demandando, chegar assim, nesse ponto. Eu tenho uma vamos perguntinha chegar, né? sobre isso, Ah, então estou mas já a gente adiantando, né? vai. Então vou segurar, não vou falar disso não. Mas só para retomar, e importante frisar que ele é um setorial de direitos animais, para todos os Uhum. animais, não cães e gatos também, também. Mas a gente fala de todos os animais, inclusive um, João, que quase nunca a gente lembra. Você sabe qual é? Tem um animal que quase nunca a gente lembra dele. E ele também está contemplado no setorial de direitos animais, a gente discute. Eu vou chutar, porque eu não Ah, sei. chuta. O Aham. rato. Não. Meus Oh, alunos sempre tem algum aluno meu que fala do rato. Não é o animal rato. O setorial de direitos animais, ele é para todos os animais. Cão, inclusive o homem. gato, galinha, porco, inclusive o ser humano. Ah, Entendeu? é isso mesmo. Então, a É. gente mostra que ali os direitos, eles estão todos conectados, né? Quando a gente Uhum. viola os direitos animais, os animais humanos também acabam vítimas. A gente tem, por exemplo, hoje, vivenciando essa tragédia mundial, que é a Covid-19. E a Covid-19, ela é um exemplo clássico disso, de que quando violamos os direitos Isso. animais, os humanos também acabam Também vamos vítimas. falar disso mais na frente. Eu também Ah, tenho. então tá bom. Tô antecipando tudo. Eu tenho essa visão de que, na verdade, a gente está num momento muito ímpar, porque a sociedade começa a enxergar que a gente tem que deixar de ser egocêntrico, né, homocêntrico, para ser biocêntrico. Então, assim, é diferente. Não só os animais necessitam de cuidado. A vida na Terra dependente dependente de toda a vida, né? Inclusive das plantas, inclusive dos fungos, né? A gente tem esse momento aí também desse documentário na Netflix sobre os fungos, que é lindo, né? E mostra o quanto os fungos são importantes para que a gente ainda esteja vivo, né? E eu acho que esse é o grande ponto, né? O biocentrismo, né? É verdade. João, é muito importante isso que você falou, porque o que nós estamos vivendo hoje é uma era de tanta tamanha dominação do ser humano que causa um desequilíbrio muito grande. Tanto é que essa era que nós estamos vivendo hoje já está sendo referenciada por historiadores como o antropoceno. É a época Olha só. do domínio humano, né? Para você ter uma ideia, 90% dos seres que habitam a Terra, né, dos seres vertebrados, invertebrados, seres, não estou falando de bactérias, né, que aí é outra conta, mas os seres, digamos, visíveis, né, os animais visíveis. Ou é humano, ou são os animais que os humanos elegeram para amar ou para comer. Ou seja, 90% de todos os seres na Terra ou são seres humanos, ou é boi, vaca, galinha, cachorro, gato, Gira ou em seja, torno da existência do homem. exato, que são os animais que a gente elegeu para amar, né? Que são os pets, né? Odeio esse nome pet, mas enfim, os animais que são tidos como de estimação e aqueles que a gente produz de maneira artificial para comer. Porque nunca na natureza, em uma situação de equilíbrio biológico, a gente teria tanta vaca, tanto boi, tanta galinha, né? Se você for olhar assim em nível da espécie, se você for comparar assim a quantidade, né, a vaca seria um sucesso, né, um grande sucesso porque eles conseguiram reproduzir, mas não, é um nível individual, um sofrimento individual muito grande, porque é uma espécie criada só para ser explorada e transformada em comida para os seres humanos, né? Então, em um estado de equilíbrio, a gente não teria tantas vacas, não teria tantas galinhas, né? Mas elas viveriam de outras formas, vivendo com a sua finalidade intrínseca e não em função do ser humano. Olha só. Vamos começar? Eu preparei algumas perguntas e aí, Vanessa, eu vou ler, porque a gente pode perder alguma coisinha na conversa e tudo, né, na nossa empolgação. Então, eu preparei algumas perguntas e vou fazer as perguntas e aí a gente começa a conversar sobre esses assuntos. Beleza? Tá ótimo.
A primeira é assim: a compreensão da necessidade de mudança de um mundo homocentrista, centrado no homem, para biocentrista, onde todo ser vivo é importante, ainda passa por resistência, inclusive, dentro da esquerda e do nosso partido. Como é que foi o processo de construção do setor de direitos animais com todos esses detalhes que precisam ser avaliados? Então, como todo o PT, ele tem sido um protagonista histórico nas mais variadas frentes, né? Então, eu fico imaginando as primeiras mulheres que empunharam essa bandeira dentro do PT de criar uma secretaria de mulheres, né? De defender que a gente tivesse aí uma ocupação de 50% de mulheres nos cargos de direção dentro do PT. Olha o estranhamento que não deveria ter sido isso lá atrás, né? E até hoje a gente tem aí pautas que são polêmicas, que são tabu, tabu não, mas que não tem consenso. Por exemplo, a questão do aborto, quando a gente fala dentro da Secretaria de Mulheres, não é consenso. Né? Mas eu vejo também, por exemplo, como deve ter sido os primeiros companheiros e companheiras negros e negras, né, que empunharam essa ideia da Secretaria de Combate Racial, né, a Secretaria LGBT, a própria Secretaria de Meio Ambiente, ou seja, cada novidade, né, que move a sociedade, ela acaba movimentando o PT também. Né? O PT ele tem essa dinâmica de ouvir a sociedade e incorporar as novas lutas que são frutos da realidade daquela sociedade. E com isso, e até aquela frase da Gleisi, tem até aquela frase da Gleisi dizendo, aquela fala dela dizendo que é muito importante que a gente veja o direito estendido a todos, né? E todos, inclusive aos animais. Eu achei aquela fala linda, né? Porque realmente, se a gente pensar profundamente, é isso que a gente precisa para o mundo, né? É verdade. Então, com a questão do setorial de direitos animais, não foi diferente, né? É um setorial novo, né? A gente está fazendo 1 ano agora de existência, e é claro que causa estranhamento, né? E principalmente porque o desavisado vai olhar para o setorial de direitos animais e achar que é uma causa fútil, né? Uma causa de o pessoal que não tem o que fazer vai cuidar de cão e gato, né? Não que eles não sejam importantes, ainda que fosse um setorial só para cuidar de cão e gato, já seria super importante, né? Conforme eu disse, 46% das famílias têm pelo menos um cachorro, 19% tem pelo menos um gato, ou seja, isso diz uma coisa. E olha que interessante, 61% dos tutores de cães e gatos, eles não olham como animais de estimação, eles olham esses animais como membros da família. E não é por acaso, João, que, por exemplo, nas varas de família já está sendo discutido, por exemplo, o casal divorcia. Está sendo discutida a guarda compartilhada desses animais. Está sendo discutido o pagamento de pensão. Quem vai ficar com... Porque antigamente era discutido, no máximo, numa vara civil. Não, eu comprei o cachorro é meu. Separamos, tchau, vou levar o cachorro. Não, hoje não é assim. Não é quem comprou, leva, é dono como se fosse um copo, um carro, uma cadeira. Não, o juiz vai analisar, para a saúde emocional, psicológica desse animal, é melhor ficar com a mulher, com o homem, né? Quem vai ter a melhor condição de cuidar, né? Quem pode custear, que tem alimentação, tem o veterinário. Então, assim, é membro da família mesmo. Só isso aí já demandaria a atenção do Partido dos Trabalhadores. Mas, como a gente viu, o setorial de direitos animais, ele não trata só de cão e gato, né? Ele trata de relações muito mais profundas que envolve a existência humana na Terra também. Exatamente. Né? Esse é o grande ponto. Né? Então, a partir do momento que a gente vai levando essas questões para dentro do partido, fazendo debate, né? A gente vai criando essa conscientização da relevância, da importância desse setorial. Né? A gente, em todos os espaços, né, que a gente tem, seja reunião de executiva, de diretório, reunião dos outros setoriais, por exemplo, hoje mesmo a gente estava numa atividade belíssima do setorial realizado pela Secretaria de Juventude e o setorial de Meio Ambiente, né? Discutindo sobre uma roda de conversa sobre o meio ambiente. Então, a gente foi lá, falou da questão animal também, tudo muito interligado. E quando as pessoas
e os companheiros e as companheiras conseguem perceber essa interligação, aí já olha com um olhar de admiração, de respeito, e vê o tanto importante essa pauta com a bandeira do PT. Legal demais. Vamos para a segunda pergunta. Você vai, nas suas falas aí, você vai já jogando o que eu vou perguntar, o que eu preparei para que não faltasse. Eu estou muito feliz. Olha só, a gente nota que o Lula tem se pautado nesse tema dos direitos animais e no histórico discurso do aniversário de 42 anos, ele fez questão de declarar a importância de reconhecermos que os animais têm sentimentos e devem ser respeitados e cuidados. Há uma tendência de transformar essa pauta em um tema transversal, ou seja, todos têm que colocar direitos animais na construção das políticas públicas, mas a subjetividade acaba dissipando a real importância do tema para o futuro do país e da própria sobrevivência do homem na Terra. Como é que o setorial tem se pautado para cobrar do partido uma postura mais contundente em relação a esse tema que é tão delicado? Então, João, o setorial de direitos animais do PT, ele surgiu com esse objetivo bem claro, né? De influenciar na formulação de políticas públicas do Partido dos Trabalhadores em torno da pauta animal. E de uma forma responsável e conectada com as demais bandeiras do PT. Porque uma forma é como a gente vê, por exemplo, a gente até vê vários parlamentares, alguns parlamentares e partidos, né, de direita, extrema-direita, né, centro, né, que, de alguma forma, ali tentam se apropriar dessa pauta animal, mas eu costumo falar que eles gostam mesmo da pauta PET, que é a pauta que dá dinheiro, né, que dá voto, que é a questão do cão e gato. Eles até conseguem ali aprovar algum projeto que beneficia cão e gato, só que, pelo partido que eles estão inseridos, eles acabam prejudicando um conjunto muito maior de todos os animais, inclusive os animais humanos. Por quê? É o pessoal que vota contra a pauta dos trabalhadores, é o pessoal que vota contra a pauta dos servidores, contra a saúde, contra a educação, que vota pelo desmatamento, pela invasão de terras indígenas, entendeu? Pelo avanço do agronegócio. Entendeu? Então, assim, não adianta você ser um parlamentar. Então, a proposta do setorial de direitos animais é a gente discutir os direitos animais dentro das pautas sociais, trabalhistas do Partido dos Trabalhadores. Tem que estar conectado, né? E, nesse sentido, nós estamos inseridos, né, no âmbito nacional, nos debates junto com o NAP, que é o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, nos âmbitos estaduais, né, junto com os NEPs, que é os Núcleos Estaduais de Políticas Públicas, né, que é onde é discutido e fomentado os programas de governo, né? Então, nós já apresentamos as propostas, né, que o setorial de direitos animais defende. Estamos em diálogo, né? A gente sabe que é uma coisa que ele tem que estar inserido num debate maior das alianças que o PT vai construir. Temos, inclusive, a novidade desse ano, que é o debate das federações, ou seja, esse grande projeto que vai ser feito, ele é um projeto do PT, mas ele vai passar pelo crivo das federações, vai ser construído em conjunto, né? E a gente está monitorando isso o tempo inteiro, né, para garantir, e esse é o grande objetivo do setorial, que em 2022 a gente garanta um capítulo forte, robusto, consistente sobre direitos animais, para a gente ter aí depois 4 anos, né, de políticas públicas pelos direitos animais. Legal, eu acho que a próxima pergunta vai ser mais ou menos sobre isso. Eu vou ler, você já até falou, mas depois você me corrige se eu estiver errado. Eu vi uma estimativa que no Brasil existe próximo de 145 milhões de animais de estimação. Em contrapartida, só existem 14 hospitais veterinários públicos e a gente vê que aqui na nossa região tem muitos casos graves de doença transmitida por animais. Tem a doença do carrapato, que as capivaras que moram no lago espalharam. Tem o surto de leishmaniose, que aconteceu recentemente na Chapada dos Veadeiros, a toxoplasmose, salmonela. A lista é enorme. Mas não existe pública além da vacinação contra a raiva, a campanha de sacrifício de animais com leishmaniose e outras superficiais. Qual que é o papel do setorial nessa luta por qualidade de vida para os animais de estimação, daquelas pessoas que não têm condições de pagar um veterinário particular?
Eu queria aproveitar e perguntar a pergunta para estender a você, que você explique sobre a diferença entre posse e guarda dos animais, porque talvez isso possa ajudar na criação de políticas públicas, inclusive aos animais de rua e os adotados. Perfeito. São várias questões super interessantes e importantes que você levantou, João. Vamos lá. A gente tem e defende, né, uma das propostas do Setorial de Direitos Animais é a implantação a nível nacional, né, em conjunto com estados e municípios, do SUS animal. Porque hoje em dia a gente tem a concepção e o entendimento do conceito de saúde única. A saúde única, ela entende que não adianta você cuidar só da saúde do ser humano e deixar a saúde do animal. Até porque a gente está tudo junto, convivendo ali. Né? É o antropocentrismo, né? Exato. Então, assim, tanto é que, por exemplo, e isso é a origem lá dos debates do governo do PT. Quando a gente criou as equipes de saúde da família, lembra das equipes da saúde da família? Aí foi aprovado o rol de profissionais que estão habilitados a compor essa equipe da saúde da família. Então, a gente tem lá, sei lá, nutricionista, médico, enfermeiro, dentista. E olha só que interessante, sabe qual é um dos profissionais que está elencado para compor as equipes de saúde da família? O médico veterinário. Já prevendo essa ideia da saúde da família. Porque tem muitas doenças que atinge o ser humano que às vezes um médico com uma formação só no ser humano não vai entender. O veterinário bate o olho e já sabe, isso aqui é porque foi uma doença dessa forma que transmitiu. Então, eu vou te contar um caso de uma gata que eu tinha que estava muito mal, e o meu veterinário, assim, ele faleceu há um tempo atrás, mas ele era, inclusive, muito famoso em Brasília, não era veterinário das estrelas, ele era um veterinário que atendia todo mundo, é o doutor Luiz Fernando. Ele faleceu, inclusive, aqui na nossa região, ali na DF 250. O doutor Luiz Fernando, eu fui com minha gata lá, e ele olhou e falou assim, olha, troque o produto de limpeza que você está colocando por lisoforme. Aí eu falei, mas por que, doutor? Porque o desinfetante tem micropartículazinhas que para o gato faz mal. Você espalha desinfetante na casa e seu gato adoece. Como o seu tá... Quer dizer, é um detalhe que nós, que só criamos, não conseguimos entender. E o doutor Luiz Fernando, por olhar para minha gata, soube falar isso. Né? É verdade. Então, o SUS animal não é nenhum sonho mirabolante. Ele inclusive, já existe. É projeto de um parlamentar do PT, o Reginaldo Lopes, que é um deputado federal de Minas Gerais. Atualmente, ele é o líder do PT, né, na Câmara dos Deputados. E ele a gente conseguiu implantar o SUS animal, ele tem um projeto, né, para ser implantado a nível federal, e foi já implantado na cidade de Alfenas, que é uma prefeitura petista. Tá? Então, já existe o modelo, e a ideia é que, com a volta do presidente Lula, né, a gente consiga aí aprovar, fortalecer essa ideia de aprovar o SUS animal. Por quê? Nós precisamos, hoje, os animais são membros da nossa família, né? E a gente precisa garantir o atendimento. Por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem um hospital veterinário público, fica numa região de difícil acesso, né? Não é centralizado, o acesso, são poucas vagas que são ofertadas, são poucas especialidades, não tem atendimento 24 horas. Então, por exemplo, o animal chega lá, passa por uma cirurgia, quando dá 17 horas, o dono tem que pegar esse animal operado, esse animal que às vezes deveria ficar ali internado durante uma semana, 15 dias, acompanhado. Tem que acompanhar, tem que levar para casa. Ou seja, muitos desses animais acabam nem resiste, vai a óbito, tem complicações, né? Porque a gente não tem uma estrutura de atendimento 24 horas. A gente não tem o atendimento ortopédico, por exemplo. A gente não tem a castração nesse hospital, né? Então, é um atendimento assim, muito rudimentar, muito pouco e muito insuficiente, né? Poucas vagas ofertadas. A gente não tem, e isso já é aprovado, mas nunca foi implementado. A gente não tem implantado a política nacional de controle e esterilização de animais. Por isso que a gente tem, e a gente, com a pandemia, está muito evidente isso, um número de animais, cães e gatos abandonados nas ruas da cidade, se procriando de forma sem controle, né? Trazendo consequências para a vida desses animais, que levam uma vida miserável, né? Sujeita a doença, atropelamento, ser maltratado, né?
como também com repercussão para a saúde humana, que esses animais, né, nas ruas, abandonados, sem cuidado, sem atenção veterinária, também pode se tornar um problema de saúde sanitária para os seres humanos. Com relação aos animais exóticos, né? Você citou aí a questão das capivaras, né? O outro eu esqueci o que é. Muitos com o surto de leishmaniose, carrapato. O que nós temos um problema? Quando a gente fala de libertação, a gente precisa de território. Lá atrás, quando a gente falou de abolição da escravatura, o que eram os pontos de resistência? Não eram os quilombos? Isso. Era para você falar de libertação, você precisa de ter territórios. Os quilombos eram o espaço da libertação. Era onde eles podiam se organizar e se reconstruir enquanto uma sociedade, né? E a desumanidade daquele tempo, inclusive, causou algumas coisas muito tristes, né? Mas eu morei em São Paulo muito tempo e eu sei que ali onde a gente a estrada é São Paulo-Brasília, que é a Anhanguera, à beira daquela estrada, ela é realmente uma pessoa me disse uma vez que ela foi adubada com corpos de negros que foram libertos para entrarem os europeus, e eles não tinham para onde ir, não sabiam fazer nada na cidade, não sabiam conviver e não existiam quilombos ali para que eles vivessem o espaço físico. Então, assim, a crueldade daquele tempo se repete com esses nossos animais, né? Eu lembro, por exemplo, aqui em casa a gente teve uma dificuldade, a gente adotou uma gatinha, e o acordo da adoção era que quando ela completasse 7, 8 meses, a gente fizesse a cirurgia. E, infelizmente, quando deu 7, 8 meses, ela empenhou. E a gente procurou um gatil para botar os filhotes, e foi uma luta. A gente teve que esperar achar alguém que recebesse, porque não existe. A gente tem essa concepção, né? A gente tem essa ideia, fica no imaginário popular, né, de que existe esse lugar mágico, que a gente pode levar, os animais vão ser adotados, né? Não existe, né? Não existe. Os poucos abrigos que a gente tem são abrigos particulares, que sobrevivem com a ajuda de doação, sem apoio do Estado, né? Estão super lotados, né? A gente tem vários protetores independentes que estão trabalhando, atuando além da sua capacidade, né? Com um sacrifício pessoal muito grande, pessoas que estão ficando adoecidas porque tentam resolver uma questão que é muito maior do que é possível de ser resolvida individualmente, né? E a questão, então, voltando à questão do território, que é aquela outra coisa do antropoceno? A gente está dominando toda a paisagem terrestre. A gente está deixando as espécies exóticas nativas, né, sem território. Então, as cidades estão avançando sobre as florestas, estão avançando sobre as nascentes, a pecuária, né, está tomando todas as partes, e esses animais estão se aproximando cada vez mais das cidades, né? E aí a gente acaba ficando suscetível a doenças que antes ficavam confinadas ali naquele ambiente de florestas. Por exemplo, o que aconteceu com a Covid-19. E o que está, por isso que os grandes pesquisadores, né, cientistas hoje, falam que essa, até agora, foi a pior pandemia, mas não será a última. Né? Porque cada vez mais a gente está avançando em áreas de florestas, está desmatando, né, com avanço, principalmente o desmatamento, 70% do desmatamento das florestas é proveniente da pecuária. O que acontece? A gente tira essa barreira, né? A floresta ela faz uma barreira sanitária. Então, a gente elimina essa barreira e esses patógenos que antes ficavam confinados nas florestas, eles acabam... relatório da ONU agora, né? Tem um relatório da ONU agora falando de doenças zoonóticas. Exato, 40%. Que é o caso do Covid. Então, assim, 70% das doenças transmitidas para os seres humanos desde a década de 40 teve origem na exploração animal. São zoonoses, né? Mas por que isso acontece? Porque o ser humano é animal também, né? Se a gente fosse coisa diferente, não, a gente é uma coisa só, por isso que transmite. Doença do animal vai para o ser humano e doença do animal também vai para o ser humano. Então, mas também tem um detalhe aí, que o distanciamento do homem da natureza, né? Eu vejo a diferença, eu tenho um sobrinho que mora em São Paulo, e ele adoece assim. Meus filhos que vivem aqui nesse espaço, que é quase uma chácara, não tem doença. Meus filhos andam descalço, brincam com terra, e
são fortes, né? Já o menino que vive na cidade, guardadinho, a família pensa que tem cuidado, mas necessariamente ela está tirando dessa criança a relação com doenças ou com detalhes que fariam muito bem para ele, que o corpo se adaptasse, né? É verdade, são muitas questões, né? E é coisa que a gente tem que discutir, por exemplo, a questão da leishmaniose. Não adianta a gente querer demonizar os cachorros, né? A gente fica assim, os cachorros estão com leishmaniose, vamos ter que sacrificar, né? Em vez de tratar esse animal. O tratamento é caro, né? Eu tô com uma cachorrinha agora que está fazendo o tratamento com a leishmaniose. É caríssimo, né? Eu não gosto nem de falar, porque eu perdi um por causa de leishmaniose. E aí não adianta a gente só sair eliminando os cachorros, porque a maior parte da leishmaniose está contida nos animais silvestres, né? Então, o que a gente precisa é garantir os espaços para esses animais, né? Porque as cidades estão cada vez mais avançando nas florestas, deixando os animais sem... ontem mesmo, anteontem, né? Entrou aqui em casa, os cachorros estavam loucos com um sarauezinho, né? Então ele entrou, estava em cima de uma árvore, todo acuado com os cachorros, tive que prender os cachorros para conseguir que o bichinho fosse embora. Mas por quê? Toda essa área aqui em volta, que antes, né, quando eu cheguei aqui na região há 20 anos atrás, era só floresta, era só mato, né? E tinha espaço para esses animais ficarem. Agora você olha, tudo ou é pasto, né? Ou são invasões, né? Porque a gente não tem um planejamento habitacional adequado, né? E os animais vão ficando sem esses espaços. Com isso, a leishmaniose, que antes ficava restrita lá a esses animais silvestres, né? E não vinha para o ambiente urbano, hoje já passa para os cachorros, né? E você fica com essa situação. Vamos seguir, deixa eu ver o que é que eu tenho para você aqui agora, uma outra pergunta. Essa aqui, a gente sabe que o IBAMA, o desmonte do IBAMA é parte da política desse governo para facilitar o uso de arma, não só pelos grandes fazendeiros nas disputas com o MST, mas também para incentivar os bolsonaristas a se armarem, facilitando a caça ilegal em todo o país, por consequência, o tráfico internacional de animais silvestres, e tem esse relatório da ONU, que diz que o tráfico de animais silvestres potencializa a transmissão das doenças zoonóticas causada por patógenos que se espalham em animais para humanos e que foi o causador da pandemia que vivemos. Nos fale um pouquinho das propostas do setorial para que a gente possa resolver ou cuidar da nossa fauna e consiga tirar esse mal que é o tráfico de animais exóticos. Então, quando a gente surgiu com a proposta, né, de criação do setorial de direitos animais, a primeira coisa que a gente fez foi criar um documento, né, que a gente chama aí de uma maneira bem pomposa, né, do Manifesto do Setorial de Direitos Animais, né, que ali tinha um conjunto de princípios e diretrizes daquilo que a gente considerava ser essencial para debater dentro do Partido dos Trabalhadores, né. E uma das questões é justamente essa: não é possível a gente avançar na pauta animal considerando, achando normal a caça, a pesca esportiva, entendeu? Não só pela violação direta aos direitos desses animais, como também a ameaça que acaba trazendo de forma indireta aos animais humanos, né? Os seres humanos. A gente sabe que muitas pessoas, né, com essa pretensa ideia de quero a liberação do porte de arma aqui para caça, né? A gente sabe a quantidade de armas que são desviadas dessa finalidade e vão acabar em mãos, né, vitimando seres humanos, especialmente aqueles mais vulneráveis, né? Mulheres, especialmente, né, vão acabar sendo... E a gente está vivendo numa situação muito atípica no país. Nós estamos, assim, num governo antidemocrático, miliciano, entendeu? Que já deu sinais que quer armar a população. Para quê? Para você fazer uma resistência antidemocrática a todas as ideias contrárias a esses absurdos que nós estamos vivendo. Então, todo o retrocesso, né, que diz respeito à questão armamentista, a gente vê com preocupação e repudiamos
dentro do setorial de direitos animais do PT. O desarmamento, ela é uma pauta histórica do Partido dos Trabalhadores, né? E é por aí que a gente tem que seguir, fortalecendo, né, os órgãos de controle e vigilância, né? O IBAMA, né? Todos os órgãos ambientais, né, que desempenham uma tarefa importante, não só de preservação da fauna, da flora, mas também estão resguardando ali esse patrimônio, né, biogenético brasileiro, né, que a atividade do tráfico animal, ela é a terceira atividade mais rentável do mundo, né, a atividade legal mais rentável internacionalmente. Então, são coisas que diz respeito tanto à vida dos animais quanto das pessoas também. Esse assunto é muito delicado e grave, né? A gente fica bem... Bom, recentemente, uma empresa israelense começou a produzir 0,5 tonelada de carne cultivada por dia, ou seja, carne animal, mas sem criação, engorda e abate, sendo produzida em relativa quantidade. A BRF, que é uma das maiores empresas de proteína animal no país, anunciou que vai, em 2 anos, produzir carne cultivada também no Brasil. A carne de criação animal é um dos maiores inimigos da saúde do planeta, sendo a criação de gado o maior emissor de gás metano na atmosfera através da ruminação animal. A gente sabe que o agronegócio é o maior motivo de desmatamento no nosso país. Que esse governo concedeu facilidades fiscais, permissão de uso de agrotóxicos, uso de recurso hídrico. Estamos passando um pior momento com relação ao uso do solo, preservação de recursos naturais, além de maus tratos com os animais para abate. O gado não é culpado do que estão fazendo com ele. Recentemente, teve o caso dos búfalos em Barreto, que você acompanhou em loco lá, e o triste caso dos jumentos abatidos para exploração lá em Amargosa, na Bahia, que não possui cadeia produtiva e causou a previsão da extinção da espécie no Nordeste nos próximos anos. O presidente Lula sempre fala de um traço cultural de nosso povo, que é o churrasco com cerveja no fim de semana, como fator de indício de qualidade de vida. Como é que o setorial enxerga essa necessidade de mudança de hábitos, que cada dia fica mais urgente, e quais são as políticas que são defendidas para essa nossa crise? Não esquecendo da necessidade que a gente tem de alimentar quem está com fome, né? Perfeito, João. Você tocou numa questão assim que é emblemática, né? Muito cara para o setorial de direitos animais. Quando a gente teve a oportunidade dessa agenda com o presidente Lula, a gente falou com ele: olha, presidente, esse aqui não é um setorial só para falar de cães e gatos. A gente quer também tratar dos direitos de todos os animais explorados na pecuária, os animais explorados na ciência, né? A gente tem ideias, propostas, né, para defender também esses animais, principalmente considerando que a forma como a gente trata e explora eles também tem repercussão para a saúde humana, tem repercussão na segurança e na saúde alimentar e na repercussão climática. Então, a gente teve a oportunidade de falar para o presidente Lula, claramente, a pecuária, a indústria capitalista da exploração animal, ela é uma indústria que produz fome e sede. Né? Só você ver, para você produzir 1 quilo de carne, você gasta 6 quilos de proteína vegetal e 15 mil litros de água. Ou seja, você gasta muita comida para produzir um pouquinho de comida. Né? Sendo que a gente poderia alimentar muito mais gente se a gente pegasse toda essa comida e desse direto para alimentar o ser humano. Né? E é uma escala que ela vai cada vez mais se agravando. A ONU estima que até 2050 nós teremos 11 bilhões de seres humanos na Terra, ou seja, mais 2 bilhões de pessoas. Então, mesmo que a gente pegue e desmate 100% das florestas, né, a gente não vai ter lugar para plantar comida, para gerar comida para todas essas pessoas nesse modelo atual de consumo de carne. Ainda que eu queira, ainda que todo mundo tenha dinheiro para comprar bife, picanha, o que for, não será possível. Não vai ter terra para você plantar tanta soja, tantos grãos para dar para o gado comer e depois você comer o gado. Né? É um modelo insustentável. E também então, eu estava vendo, não sei se você deve ter mais informação que eu sobre isso, mas cada boi usa entre 2.500 a 3.000 metros quadrados para ser produzido. E a gente tem no Brasil mais boi que brasileiro. A gente tem perto de 10 milhões de bois a mais
que a quantidade de brasileiros, que são 210, entre 210 e 220. João, eu vou te falar Ou seja, número. é espaço muito grande, é muito desmatamento para um dinheiro que não está retornando para o povo brasileiro. É uma crise que a gente enxerga que ela precisa ser freada, porque a gente vai acabar padecendo por destruir o que nos sustenta. É verdade. João, é uma coisa assim tão um disparate tão grande que, por exemplo, num hectare que você produz você produz alimento para uma pessoa que come carne, você produziria naquele mesmo espaço alimento para 20 pessoas vegetarianas. Então, assim, é um espaço muito grande, né? O desmatamento, fora o consumo de água, né? Para você produzir 1 quilo de carne, são 15 mil litros de água. Para você produzir 1 quilo de trigo, por exemplo, são 700 litros. Daí você vê a diferença. Então, é um modelo insustentável, que acaba que, se a gente seguir nessa matemática, vai faltar comida, a gente não vai conseguir. Ou seja, a gente tem que migrar. Olha que interessante, quem está falando sobre isso e publicou, Bill Gates. Você olha para o Bill Gates, o Bill Gates não é nenhum riponga, né? Não é nenhum ambientalista, não é o cara que abraça a árvore final de semana, ele é o cara da grana, né? Ele é o cara do investimento. E ele falou: olha, o mundo tem que migrar para um modelo vegetariano, né? Porque senão vai ser um mundo insustentável. Ele mesmo, com toda a grana que ele tem, ele come carne eventualmente. Ele come carne a cada 2 meses, né? A alimentação dele é à base de plantas ou de carne, isso ele não esconde para ninguém, carnes, proteínas à base de plantas, que hoje em dia está tão desenvolvido que simula, a gente tem hambúrgueres, tem linguiça, tem almôndegas, carne moída, que você come e você acha que você está comendo carne convencional, mas é feito de proteína de ervilha, proteína de soja, né? Que imitam o gosto, a textura, o cheiro, né? Você tem a mesma sensação, né, de estar comendo um produto à base de proteína, né? Então, essas são algumas possibilidades. E outra coisa que se discute hoje em dia é a questão da carne cultivada em laboratório. A carne cultivada em laboratório, ela não é vegetariana, né? Ela não é à base de planta. Ela é uma carne normal. Ela tem sangue, músculo, né? Gosto, textura. Ela é uma carne mesmo, né? E ela, inclusive, já está sendo produzida em Israel, que foi o primeiro país, né? Mas está sendo produzida também em outros países, como Singapura. Singapura já tem nos mercados a carne cultivada em laboratório de frango, né, sendo comercializada nas prateleiras dos mercados. E aí tem 2 empresas, né, que estão aportando investimentos aqui no Brasil, com a previsão de até 2024 já ter os primeiros lotes no mercado, né? Inicialmente, esses produtos vão chegar com um preço mais alto? Vão, mas a tendência é a popularização, né? O que é normal, né? Exato. Abaixar. E aí, o que nos deixa entusiasmados assim, com essa ideia a perspectiva da libertação animal, óbvio. Né? Você vai. Porque a carne cultivada em laboratório ela é feita de uma maneira assim: você extrai ali uma célula desse animal, essa célula em bioreatores ali, que é um processo mais ou menos parecido, pensa numa grande fábrica de cerveja, que tem aqueles galpões em que é fermentado e a célula ali vai se reproduzindo até você virar cerveja. É muito parecido o processo, porque você tira uma célula animal, você coloca nesses bioreatores lá, alimenta ali com os nutrientes, e essa célula vai se multiplicando e vira, né, transforma nessa carne. A possibilidade... Eles dizem que é de eterno, né? Tendo a primeira célula, ela vai se multiplicando. Você nunca mais precisa extrair de ninguém. E aí, ou seja, você consegue produzir uma carne animal, mas sem o abate desse animal. Né? Você sem sem consumo alto de água, sem ruminação. Você diminui em 90% a utilização de terra, em 80% a eliminação de uso de água,
né? Isso aí já é uma grande vantagem. E tem outras vantagens, por exemplo, você deixa de utilizar antibióticos. Hoje, para você produzir carne, na escala que a gente consegue, esses animais confinados, sofrendo toda forma de violência física e psicológica. Sabe como que faz para manter esses animais vivos? Em doses maciças de tranquilizantes, tá? E ansiolíticos e de antibióticos, né? Então, toda essa carga de produtos a gente consome indiretamente quando consome uma carne. Fora o que cai no meio ambiente, que vai poluir as nascentes. Tem estudos que mostram, por exemplo, a contaminação de peixes em áreas que circundam essas grandes fábricas, essas grandes fazendas, né? De animais confinados. Então, a carne cultivada em laboratório, ela tem essa possibilidade. Você tem um controle muito mais sanitário, muito mais rígido, né? Sem a utilização desses antibióticos. Você tem a produção de uma carne customizada. Por exemplo, não, eu quero uma carne com menos gordura, com mais gordura. Eu quero uma mais fibrosa, carne menos fibrosa. Você tem toda essa possibilidade. O que eu vejo que seria importante a gente discutir dentro do PT é que a classe trabalhadora se apropriasse desses processos produtivos. Imagina se a gente consegue, e aí a gente precisava de investimento público nas universidades públicas. A gente tem pesquisadores brasileiros em universidades públicas se dedicando à pesquisa da carne de laboratório. Tem um grupo de pesquisa forte em Minas, tem um grupo de pesquisa forte no Paraná. Agora, são cientistas que estão sendo captados para o mercado internacional, por laboratórios internacionais. E a gente está perdendo todo esse talento, porque não tem aporte estatal para pesquisa no Brasil. Então, era fundamental. Já até em vender em Brapa, né? Essa semana eu ouvi. A gente não consegue entender o que é que esse povo quer. Então, quer dizer, a gente está. É um debate que, assim, o debate da carne de laboratório, ela vai acontecer. A gente tem a prospecção de que até 2040, o mercado de proteína no mundo ela vai valer, de todas as proteínas, ok? Ela vai valer 1,8 trilhões de dólares. 1,8 trilhões de dólares. Eu não consigo nem imaginar colocar no monte o que é esse valor, de tanto dinheiro que é. 1,8 trilhões de dólares. Agora, o dado mais interessante esse 1,8 trilhões de dólares, apenas 40%, né? É muito, né? Mas 40% ainda vai ser da carne convencional, dessa que a gente pega o boi no pasto e mata. Só que 60% já vai ser de proteína alternativa, ou seja, a proteína produzida a partir de proteínas vegetais e a carne cultivada em laboratório. Então, desses 1,8 trilhões de dólares, 35% vai ser de carne cultivada em laboratório e 25% de proteína à base de plantas, né? Que são esses hambúrguer do futuro, não sei o que lá, que imita o gosto, né? A experiência sensorial de carne. Então, o que a gente faz com esses 35%? Porque hoje o que a gente tem? A carne convencional, ela é uma monocultura, né? Concentrada na mão de poucos. A gente tem um reflexo dela no Congresso, que é a bancada ruralista. Né? E com pouco retorno para o país. Com pouco retorno para o país. Inclusive em espécie, em carne mesmo para o povo. Né? Exato. E assim, em arrecadação, em questão trabalhista, a gente tem a indústria da exploração animal é a que mais alvita também os trabalhadores humanos, onde a gente tem o maior número de acidentes, a menor remuneração, os problemas psicossomáticos também de você trabalhar numa indústria dessa. Então, não é uma indústria interessante também para o trabalhador, né? Não é uma indústria interessante em termos de arrecadação para o Estado. E aí, a gente tem essa possibilidade, 35% vai ser carne cultivada. A gente tem um desafio para frente, olhar para isso aí e falar, eu quero esses 35% na mão de quem? Vai ser essa galera que hoje já detém e explora, né, de maneira concentrada, que já detém essas monoculturas do gado, da soja, ou seja, eles só vão migrar o modelo de negócio, hoje eu produzo boi, amanhã eu vou produzir carne cultivada em laboratório. Ou será que a gente vai vislumbrar o potencial de colocar isso na mão da classe trabalhadora?
Imagina se em cada assentamento do MST a gente consegue desenvolver aí uma fábrica de carne cultivada. Você já entendeu? Que maravilha. Eu fico imaginando que a gente vai passar uma crise com isso, né? Porque a gente tem, por exemplo, Belo Monte, né? Que as pessoas, muita gente critica e fala, destruiu a mata e tudo. Aí a Dilma, esses dias, estava falando qual é a justificativa da construção de Belo Monte? As termoelétricas, que agora tem uma lei dizendo que é obrigatório que o Estado mantenha sempre 10% da energia do país em termoelétrica. Com a construção de Belo Monte, a gente diminuiria isso aí, era um processo que era natural, e Belo Monte, não dá para dizer que não existe um desgaste ecológico, mas esse exagero de luta contra Belo Monte era uma necessidade para essa elite, né, que a gente faz assim porque não tem nada de elite, tem essa elite financeira, para que pudesse ter na sua posse termoelétricas. Né? Então, eu acredito que vai ser a mesma coisa com a carne cultivada, que vão fazer um escândalo muito grande, mas não tem jeito. Precisa, ou a gente vai destruir o país, destruir nossas reservas biológicas, os ecossistemas brasileiros, né? Então, é uma necessidade do país que precisa ser a gente precisa lutar. Em vez da gente seguir sendo, né, o Brasil, eu não sei você é professor também, e lembra quando a gente aprendia, né, ter orgulho, o Brasil é o celeiro do mundo, lembra, né, como era ensinado esse orgulho? Isso é um título vergonhoso, porque ser o celeiro do mundo significa que a gente está produzindo soja, grãos, que vão alimentar gado lá fora, né, e que não vai alimentar a população aqui. A gente fica com um prejuízo ambiental, a gente fica com o prejuízo nas águas, a poluição, entendeu? Prejuízo social. Um prejuízo social, sendo que com o debate da carne de laboratório, a gente tem um debate de elevar a qualidade dos empregos, porque não é só a carne, tem todos os insumos que a gente pode produzir e ser exportado para os outros países. Né? Então, assim, o Brasil ele tem a possibilidade de liderar esse debate ou de ficar na rabicheira do processo e ser engolido por isso. Né? Então, assim, eu queria muito que esse debate fosse apropriado, né, pelo Partido dos Trabalhadores, que a gente tivesse o compromisso de socializar essa tecnologia com a classe trabalhadora, entendeu? Visando o quê? 35% de 1,8 trilhões de dólares. O que isso representaria na mão da classe trabalhadora? Né? A gente tem a possibilidade desse debate. Né? Fora a possibilidade de libertação animal, a possibilidade, né, de preservação e reconstrução das nossas florestas, né? E de uma forma, e alimentando as pessoas. Hoje a gente tem aí brasileiros na fila dos ossos, né? Brasileiros, o mais recente, né? Cavando para desenterrar frango podre que foi apreendido, a mercadoria estava estragada, né? A receita enterrou, o pessoal ficou sabendo e estava lá cavucando para pegar essa carne já estragada e consumir. Então, é uma realidade muito vergonhosa para o povo brasileiro que a gente tem alternativas. Para a nossa história, né? É muito duro. Bom, vamos ver o que eu tenho aqui. A gente sabe da necessidade de formar um congresso progressista, inclusive para viabilizar um eventual retorno do PT à presidência do país, com Lula presidente. Eu fico imaginando que o Setorial de Direitos Animais tem uma série de compromissos a ser, você já falou deles, né, a serem cobrados dos nossos candidatos, para que essa urgente e necessária pauta passe de um sonho, né, que agora devagarinho está aparecendo, mas ela precisa efetivamente se tornar realidade, que é a causa dos direitos animais. Como é que estão as tratativas com os candidatos e o que está sendo feito para provocar essa mudança de paradigma no futuro do país? Então, João, o Setorial de Direitos Animais, ele tem uma carta compromisso que ela é apresentada a todos os nossos parlamentares, tá? Prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores. Então, todos que assumem esse compromisso, né, com os princípios e diretrizes elencados nessa carta compromisso,
A gente dá ampla divulgação, a gente divulga os projetos, ajuda na elaboração de projetos. Então, vários companheiros e companheiras nossos, né, já com mandato, que tem já esse apego, né, pela causa animal, se sentiram ainda mais motivados, né, a partir da criação do setorial de direitos animais, a estarem tirando seus projetos da gaveta, apresentando, né, tendo ideias de novos projetos, e o setorial já está ajudando vários desses companheiros, né, dando ideias, às vezes eles fazem um projeto, manda para a gente. Dentro do setorial, a gente tem um corpo assim extraordinário, uma militância maravilhosa, né? Com veterinários, com biólogos, com advogados animalistas, com nutricionistas, são pessoas com ambientalistas, né, pessoas de várias áreas de formação, né, dispostos a contribuir com os mandatos, né, dos companheiros e companheiras. E aí, para as eleições de 2022, a nossa expectativa é que a gente amplie bastante o número de candidatos e candidatas, né, do Partido dos Trabalhadores vinculados aí à causa animal, fortalecendo ainda mais esse debate dentro do PT e fortalecendo também no Congresso Nacional. Que bacana. Eu acho que a gente está chegando agora no finalzinho, e eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que você colocou seu nome como pré-candidata, e você teve uma ótima votação na última eleição, principalmente pelos militantes dos direitos animais, inclusive fora do partido. Eu queria terminar pedindo para que você falasse um pouco da sua pré-candidatura e também dessa sua proposta de lei, desse seu projeto de lei sobre a derrubada do teto de gastos também, que é tão importante. Então, eu te dou a palavra para fazer Bom, João, então, assim, mais uma vez, eu sou um soldado do partido, né, João? A gente que é militante mesmo, eu acho que o interesse da coletividade vem na frente. Então, se o partido avaliar que eu tenho uma contribuição importante para dar, o meu nome está à disposição, né? Eu me coloco novamente aí como pré-candidata a deputada federal. O partido vai avaliar se é oportuno, né, a gente levar adiante essa pré-candidatura, e se for, estarei aí à disposição, né, como sempre tive, para a gente ajudar a fazer esse debate, né, defender as pautas do PT como um todo e as pautas dos direitos animais. E não só essa. Em 2018, a nossa candidatura ela foi sobre um tripé, né? A gente tinha a pauta da questão animal, né, da defesa animal, a gente tinha a pauta da questão das mulheres, né? Eu me coloco como uma candidata, né, vegana, feminista, né, ativista pelos direitos animais, e a questão da defesa do serviço e da universidade pública. Eu sou servidora pública, né, servidora do Judiciário e professora na Universidade de Brasília. Eu costumo dizer que a Universidade de Brasília me forjou quem eu sou hoje. Eu seria outra pessoa, né, sem a Universidade de Brasília. Então, para mim, é uma luta muito cara. Então, a defesa do serviço público, né, a defesa da universidade pública, a pauta das mulheres e a defesa animal. Com relação à pauta do funcionalismo público, quando a gente tentou, né, João, todo o movimento social, o Partido dos Trabalhadores, tentamos a todo custo impedir a aprovação do teto dos gastos públicos, que é aquela que congela por 20 anos os investimentos na saúde, na educação, né, na assistência social, na segurança. O país. Exato. Então, assim, é uma coisa inacreditável. 20 anos, a população fica parada 20 anos? Não, né? Está toda hora nascendo menino, ampliando a população, né? As pessoas estão envelhecendo, outras estão nascendo. Então, a sociedade não fica congelada. Com fome, entendeu? Surgem situações como agora da pandemia. Então, é um absurdo você dizer que os gastos públicos vão ficar congelados por 20 anos, porque a sociedade não vai ficar congelada há 20 anos. Então, quando foi em 2018, no portal do Senado Federal, você tem um instrumento de participação popular que é muito bacana, eu recomendo muito, sabe, que as pessoas se apropriem desse instrumento, que é um instrumento poderoso de reivindicação social. É o E-Cidadania. Nesse portal, qualquer cidadão pode entrar e fazer uma proposta de uma ideia legislativa. Se essa proposta, dentro de 4 meses, agora eu não lembro se são 4 ou 3 meses, alcançar 20 mil apoios,
ela começa a tramitar dentro do Congresso Nacional. Entendeu? Então, a gente apresentou em 2018 essa sugestão essa ideia legislativa, né, para revogação do teto dos gastos públicos, considerando que a sociedade não pode ficar congelada aí por 20 anos. Olha só que interessante, em 3 dias, essa proposta atingiu quase 80 mil apoios. Né? Foi 3 dias, a gente tinha 4 meses, né, para chegar a 20 mil, e 3 dias foram 17 mil apoios. Aí ela foi para a Comissão de Legislação Participativa, é o primeiro passo dela. Ela vai para a Comissão de Legislação Participativa, tem os senadores lá, e lá nessa comissão, né, com senadores tanto do campo da esquerda quanto da direita, a gente conseguiu trabalhar para que essa matéria fosse aprovada com unanimidade. Então, 100% da Comissão de Legislação Participativa aprovou, considerou relevante, e ela começou, então, e ela nasceu, ela ganhou um número, é a PEC 54 de 2019. Na época, a gente tinha lá, eu não sei se ele ainda é hoje o presidente da Comissão de Legislação Participativa, o companheiro senador Paulo Paim, né? Então, o companheiro Paulo Paim, ele leu a proposta, né, no plenário do Senado Federal, e aí ela começou a tramitar. Hoje, o que acontece? Com o Senado, né, dominado pelas forças, né, bolsonaristas, essa PEC ela está lá em banho-maria. Ela está dependendo da designação de um relator na CCJ para conseguir avançar. Né? Então, a gente precisa do apoio da militância, né, principalmente dos sindicatos, né, dos servidores públicos, do funcionalismo público. Para quê? Para a gente fazer avançar essa PEC 54 de 2019, que nasceu aí de um esforço de mobilização popular muito grande, muito legal. que é uma fundamental para a retomada do crescimento do país. Né? E aí, uma coisa que eu acho muito interessante foi que o presidente Lula já falou que vai revogar, né, o teto dos gastos, a presidenta Gleisi já falou que o PT é pela revogação não só do teto dos gastos, mas também, inclusive, da reforma trabalhista, né? E a gente entende, então, que essa PEC tem muita chance de ir para frente, e a revogação de uma PEC, né, que é uma proposta de emenda constitucional, ela só pode ser dada por uma PEC também, né? Uma emenda constitucional só pode ser revogada por outra emenda constitucional. Então, o presidente Lula dando aval, vai ser por PEC, né? Ou seja, meio caminho andado já. Por essa 54. Então, a gente está muito confiante, né? E com o nosso nome aí sendo colocado como pré-candidato, a gente espera contribuir, né, com mais essa etapa aí também da retomada desse Brasil, né, que seja bom para a vida das pessoas e de todos os animais. Vanessa, eu não sei como agradecer, muito obrigado. E para você que está assistindo, eu queria pedir que você, aí nós vamos botar aí os nomes, os canais que você pode conversar com o pessoal dos direitos animais. Nós vamos colocar aí também os canais do PT que você pode acessar. Se você não for do partido, quiser saber mais sobre o partido, a gente vai estar colocando aí. E a gente convida todos a participar dessa luta pelos direitos animais e pela reconstrução do país. A gente torce para que, no final desse ano, a gente comemore o final também desse período triste da história do país que a gente passou nesses últimos 6 anos. Né? Então, Vanessa, eu te dou a palavra agora para você fazer suas considerações e a gente concluir essa maravilhosa entrevista. Ô, João, muito obrigada. Eu estou muito feliz assim, com essa oportunidade, né, dessa conversa muito rica, muito importante. E é isso, gente. Mobilização 2022 está aí, lutar com garra, determinação, né, derrotar esse projeto fascista, né, derrotar esse regime bolsonarista, reeleger Lula presidente, reeleger uma bancada forte, robusta, consistente, que seja comprometida, né, com a defesa da vida, né, de todas as formas de vida, com a defesa das nossas pautas históricas, né, da população LGBT, né, contra o racismo, as pautas feministas, e agora também
a defesa dos direitos animais. Beijo no coração a cada um e a cada uma que está vendo, ouvindo, né, a qualquer tempo essa entrevista. E entre em contato com a gente, está aí os contatos, né, do Setorial de Direitos Animais, siga a gente nas redes sociais e vamos juntos, pela vida das pessoas e de todos os animais. Beijo! Um abraço a todos e a gente espera que vocês gostem dessa entrevista e multipliquem ela para seus amigos, para seus conhecidos. Um abraço. Tchau, gente.